Hoje você está acompanhando no Em Família a história do Edgar e da Débora, um casal com muitas diferenças de personalidade, imaturidade, falta de liderança, mas depois que eles conheceram Casados para Sempre, a coisa começou a mudar. Continue vendo essa história. Eu fui uma menina criada para fora, né? Que eu tinha que estudar, eu tinha que ser independente, eu não tinha que depender de homem. E isso formou quem eu era naquele período, e isso acabou alastrando porque eu não consegui entender o sacerdócio do Edgar, eu não entendi essa voz ativa dele como chefe de família, então eu queria mandar mais do que ele, eu queria ter uma voz muito mais, não era uma voz participativa, era uma voz que mandava mesmo. Então já tive momentos histéricos de me alterar, de agredi-lo verbalmente, por não saber conduzir as coisas com mais sabedoria, com mais intento. Eu acho que esse norte de saber quem é o chefe da casa, esse princípio de honra que eu não tinha, foi um grande, porque eu desonrava ele, então isso feria a hombridade dele, feria os sentimentos, e isso eu realmente pensei que os nossos sentimentos estavam muito desgastados porque a gente não conseguia, e aí eu o feria e ele também retornava isso para mim. Nós realmente, eu duelava com ele a chefia da casa. A história da gravidez pra gente foi algo muito marcante também. Eu sempre quis ser pai e a gente conversava sobre isso no namoro e tal, e Débora por um tempo falava que não queria ser mãe, que isso não era para ela, muito por conta dessa visão que ela tinha, né, de quem ela precisava ser e de ser criada para fora, e isso conflitava um pouco a ideia de ser mãe. Mas com o tempo a ideia dela foi mudando, eu também fui orando bastante em relação a isso, e nós nos casamos já tendo essa consciência de que um dia seríamos pais. E com 5 anos de casado, nós tivemos o nosso primeiro filho, que foi o Augusto, e foi também algo muito especial. Nós fizemos o curso no nosso início do casamento, por volta dos 2 anos por aí, que foi um momento que estávamos vivendo essas crises, e o Casados para Sempre realmente ressignificou a nossa vida, o nosso casamento, e nos fez entender o potencial que nós poderíamos ter juntos, né, para a nossa família, né, para que a nossa família pudesse também ser um oásis de paz, né? A gente, como o Edgar citou, a gente entrou nele sendo uma única moeda que tínhamos e apostaríamos toda as nossas fichas. Acho que a primeira coisa foi a vontade de querer fazer. A primeira coisa foi entender qual era a aliança que nós tínhamos. Nós não sabíamos. Na nossa boca tinha muito: vou largar você, vou embora, vou voltar para a casa dos meus pais. A primeira coisa que aconteceu foi deixarmos de usar essas palavras. Depois foi o perdão, que nós tínhamos inúmeras questões não resolvidas pela falta de papéis também. A lição de papéis foi fundamental para eu, então, que precisava entender qual era esse meu papel fundamental dentro do meu lar. E o acordo, que foi o balizar de tudo. A gente tinha problemas do acordo da lista de compra. Eu e Edgar tínhamos questões muito irrisórias, o Casados para Sempre entrou em coisas assim, muito simples. Da lista de compras a decisões tomadas de decisões que mudariam a nossa vida. Valeu muito a pena ter feito Casados para Sempre. E ele realmente trouxe muito sentido para o nosso casamento. E o mais importante foi nós entendermos que Deus nos uniu com um propósito, né? E nós não estamos unidos ao acaso, né? Deus nos uniu com um propósito e nos enxergar dentro desse propósito. E nós terminamos o curso Casados para Sempre entendendo que toda aquela bênção que nós alcançamos com esse curso, com essa ferramenta, nós precisávamos também compartilhar com outras pessoas, levar a outras pessoas a esperança pela palavra de Deus que esse curso nos traz. E quando nós tivemos o Augusto, né, estávamos Débora grávida do Augusto, foi quando nós decidimos também fazer o curso Pais para Toda a Vida, que fez muita diferença no que hoje nós entendemos ser a paternidade e a maternidade. Quando os nossos professores, eles começaram, né, a gente fala assim, né, eles ministravam,
eu ficava pensando, e a minha singularidade, né? Porque a gente luta tanto para se achar, se posicionar como mulher, ter um lugar na sociedade. Eu sempre tive essa consciência, né? O curso também acabou favorecendo. Eu sou uma mulher negra, então alcançar alguns lugares, estar na minha profissão onde eu estive, deu muito trabalho. E agora estão falando que eu tenho que ouvir um cara que nem sabe às vezes o que ele está falando, eu tenho que obedecê-lo em amor, entendendo que ele vai projetar a nossa vida para um futuro, para um reino. E eu comecei primeiro, sendo muito sincera, eu tive que entender esse soberania de Deus sobre a minha vida. Eu acho que esse é o problema. Porque eu via ele, então eu não entendia que ele era personificação simples e crua de Deus. E a primeira coisa foi a conversão. Eu tive que converter-me a Deus. Porque se eu estava honrando a Deus, eu ia entender. Então, esse princípio que estava quebrado, eu entendia um Deus ali, Altíssimo Senhor, lá no céu, mas não conseguia entender ele no meu dia a dia. Eu precisei entender Jesus nesse dia a dia, olhar para ele como um pai que quer que eu obedeça, que eu o honre. E as coisas com o Edgar começaram a fluir melhor, porque eu me libertei, Cristo começou. Eu não sou omissa, não sou menor, eu tenho meu lugar, eu tenho a minha posição, eu tenho minha singularidade, minha personalidade, mas ela está sendo gerada em Deus. Então, as meninas que estão me ouvindo não serão diminuídas, não serão desqualificadas, porque honram, porque respeitam, mas nós teremos uma vida abundante. E é o que eu tenho aprendido e tenho desfrutado também. Nada que Deus faz é para acabar assim de qualquer maneira. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, né? Que a gente enfrente realmente muitos desafios em viver a dois, em viver em família, mas quando nós estamos passando por qualquer circunstância dessas, nós precisamos olhar para Deus, lembrar que Ele foi aquele que criou a família, Ele foi aquele que nos uniu enquanto cônjuges. O que faz a diferença é Deus ser uma figura ativa na nossa casa, é nós servirmos a Deus no dia a dia, é permitirmos que a presença de Deus esteja na nossa vida, moldando o nosso caráter e nos transformando para sermos melhor, preocupando sempre com o que Deus pode fazer em mim, para que depois ele assim possa abranger a família também. Então não desista da família. Deus ele não desiste das nossas famílias. Sempre há uma esperança quando nós o convidamos para ser uma figura ativa no nosso casamento, na nossa família. Que linda a história do Edgar e da Débora. Uma família linda que hoje luta por família. Que Deus abençoe. Bom, cada família, uma história. E nós estamos no mês da família. A nossa produção perguntou a algumas famílias qual a importância delas para a sua história e também para a sua vida. Vamos ver um pouco mais do que as famílias responderam. Se eu fosse falar algo sobre que foi marcante, né? O que foi tão marcante? Eu acho que foram várias coisas, né? Várias coisas que aconteceram na nossa família, para mim foi marcante. Teria várias para falar aqui. Mas se eu tiver que escolher uma neste exato momento, eu vou falar sobre o momento em que fomos todos nós para o hospital, junto com a Carol, nossa filha, para receber, né? Foi a chegada da nossa primeira neta, a Ágata. Foi bem marcante isso. Mas algo assim que marcou pra gente foi quando o Felipe tinha 10 anos e ele estava disputando um campeonato, né, de futebol aqui pelo nosso município. E no finalzinho, né, do jogo, era já final, ele fez um gol e aí o time, né, foi campeão. E a gente, assim, ficamos muito felizes. A Beatriz ainda estava na minha barriga, né, pra nascer, mas ela estava ali junto com a gente e pra gente foi um momento, assim, muito marcante. Um dia que ficou marcado muito pra minha vida foi quando o Ferrari infartou. Na madrugada, a 160 quilômetros aqui de Campo Grande, numa cidade chamada Rio Brilhante.
E quando eu tentei resolver todas as coisas antes de comunicar com os nossos filhos, chegou um momento em que eu não teve mais como eu não contar, e eu tive que ligar e contar que o pai, o Ferrari, tinha infartado. Nós tivemos muitos momentos marcantes na nossa vida em família. Uns momentos muito felizes, outros muito tristes, mas eu não poderia deixar de citar um que marcou profundamente as nossas vidas para sempre, que foi quando o Guilherme teve que passar por uma cirurgia de emergência de apendicite. E nesse momento de isolamento, para manter a família unida, né, o que nós temos feito? Nós temos a rotina diária, nós temos nos planejado, nos afazeres, né, no dia a dia, dentro do nosso lar, buscando também a presença do Senhor, que é importantíssimo. Não foi difícil, porque graças a Deus a gente tem procurado, né, sempre manter a família unida. É lógico que no primeiro mês houve um distanciamento, né, por semana, 2 semanas. Eles procuraram se manter um pouco afastados, mais por causa de nós, né? E nós adotamos algumas atitudes, por exemplo, como ver filmes juntos, né? Jogar, orar, meditar na palavra, né? Aproveitar para conversar mais, para rever nossos planos, nossos sonhos. Né? Nesse tempo de isolamento, a gente tem que procurar estar junto, fazendo aquilo que os 2 gostam, né? O que os 4, os 6, os 10, dependendo do número das pessoas que estão isoladas. Então a gente tem que procurar agradar a todos, né? Assistir um bom filme, né? Orar juntos, trocar uma ideia, namorar também. O Em Família dessa semana vai ficando por aqui, mas tem muito mais para você. Para continuar e rever os programas, acesse nosso canal no YouTube, você já sabe, youtube.com/mmbrasil, Facebook, Instagram, @2igual1Brasil, querendo fazer contato com a nossa equipe pelo 27 99 725 8814. O programa de hoje fica por aqui. Aguardamos você na próxima semana com mais histórias de pessoas como você e de famílias como a sua. Jesus te abençoe.